Tem um grande anúncio a fazer. Speech One, o nosso principal produto aqui na Speech, vai abrir uma janela de oportunidade. Antes de mais nada, tem um link na descrição para você entrar na lista de espera. Mas brevemente, o Speech One é o produto que reúne a expertise de todos os analistas da Speech para montar uma carteira extremamente diversificada, com todo o suporte que você precisa para implementar fóruns privados para tirar dúvidas, cursos completos sobre cada uma das classes de ativos, comunidades exclusivas em que apenas os participantes do Speech One participam. Então não perde tempo, clica no link da descrição que a gente se encontra já já. Fala pessoal, tudo bom? Felipe Arraes aqui para mais um vídeo. E o tema de hoje está escrito aqui logo atrás, né? A melhor carteira internacional. Você que quer dar esse primeiro passo e diversificar seu patrimônio para além das fronteiras brasileiras, precisa ver esse vídeo. Então antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é muito importante porque, primeiro de tudo, talvez você já entenda que é importante diversificar seu patrimônio em ativos internacionais. Tem o famoso viés doméstico, né? A maior parte das pessoas investe no seu próprio país. Isso não é um fenômeno brasileiro exclusivamente, tá? A gente olha lá, o cidadão de Bangladesh, por exemplo, em média investe 100% do patrimônio no próprio país. Até mesmo o norte-americano, que tem o benefício de estar ali no principal mercado do mundo, investe a maior parte do patrimônio nos próprios Estados Unidos. Agora tem uma grande diferença, né? Os Estados Unidos, eu acabei de falar, tem o maior mercado de ações do mundo, maior mercado de renda fixa do mundo, maior mercado de REITs, que são os investimentos imobiliários do mundo. Então, o americano tem um pouco desse benefício. Eu até traria isso aqui para uma outra ótica, né? Até mesmo o norte-americano, estando no mercado mais pujante do mundo, ele ainda assim topa diversificar internacionalmente. Então, o americano, via de regra, em média, tem ali uns 20% de investimento fora dos Estados Unidos. E você, brasileiro, quer ficar ali atolado até a tampa de ativos brasileiros. Nada contra o Brasilzão, tem muita oportunidade por aqui. A maior parte da nossa carteira acaba ficando em ativos brasileiros, não tem problema. O importante é você topar, ter uma fatiazinha de investimentos internacionais. Então esse é o primeiro percentual que eu queria dar para vocês aqui. 20% de investimento no exterior é um patamar bacana, é um ponto de partida muito bom que melhora risco-retorno da carteira com base em vários estudos históricos que eu e a equipe de analistas da Speech fizemos, tá? Ai, Arraes, mas eu posso ter um pouco mais, posso ter um pouco menos? Claro, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, não é um 11º mandamento que você precisa seguir ali de olhos fechados e não tem margem para discussão. No mercado financeiro, o que vale é ganhar dinheiro. O que eu vou passar aqui para vocês ao longo desse vídeo é o resultado de muito estudo e da opinião da equipe de análise da Speech, o que a gente acha que propõe uma boa diversificação, uma equação favorável entre risco e retorno. Então, primeiro patamar, 20% da sua carteira para você reservar em ativos dolarizados. Essa alocação que eu tô falando tanto para você é uma alocação que alimenta o nosso principal produto da Speech, que é o Speech One, que você viu um videozinho aí na entrada, que tem um link na descrição para você conhecer melhor, que é o nosso produto de carteira. Então, o que eu tô falando para você aqui nesse vídeo, gratuitamente, é o que alimenta a inteligência da carteira internacional do nosso principal produto lá na Speech. Então, vamos começar a fazer uns desenhos aqui na lousinha interativa pra gente deixar tudo um pouco mais claro. Temos aqui uma pizza, uma carteira que é diversificada. Você vai pegar 20% dessa carteira e perdoe aqui a proporção horrível que ficou, porque como desenhista eu sou um ótimo analista, né? Esse aqui tá longe de ser um dos meus dons. 20% é a fatia que a gente vai expor em ativos internacionais ou ativos dolarizados. Tem uma malandragem que a gente faz aqui na Speech que eu vou entregar para vocês aqui. Desses 20%, 3 pontos percentuais, uma fatiazinha pequenininha aqui, ó, de 3%, a gente deixa ouro dolarizado. Isso é tema para um outro vídeo. Você quer saber qual que é o papel do ouro em uma carteira diversificada? Comenta aí embaixo que eu gravo um outro vídeo para você. Tô devendo um monte, eu sei que eu sempre deixo essa pergunta, esse questionamento para vocês deixarem os comentários. Vocês estão comentando bastante. Eu vou começar a pagar minhas promessas, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Mas tema para outro vídeo falar sobre o ouro. Na prática, então, a carteira verdadeiramente internacional, ela acaba sendo então 17%. Vou até colocar aqui, ó, 17%, onde a gente vai diversificar internacionalmente, deixando essa posição aqui reservada para o ouro, que tem um mecanismo ali de proteção de carteira. Agora, o que a gente faz com essa fatia aqui? Esse é o tema central do vídeo de hoje. Como que a gente distribui o nosso patrimônio de forma a preencher esses 17% da nossa carteira. Vamos lá então? Vamos imaginar como se a gente pegasse essa fatia aqui de 17 e desse um zoom nela e observar ela como uma carteira separada. Ajuda a gente a entender a diversificação que a gente de fato está comprando para a carteira. Então a gente pega essa fatia, vamos explodir ela numa nova fatia que eu vou até deixar de
outra cor aqui para exemplificar. Então, uma nova fatia global, onde a gente vai agora dividir entre 3 classes de ativos. Imobiliário, que são os REITs, ações e renda fixa. 3 classes de ativos muito legais para a gente ter. Deixa eu dar um passo atrás e mostrar para vocês a carteira padrão de um norte-americano. Um norte-americano, obviamente, está falando de média, tá, pessoal? Todo mundo é livre para montar sua própria carteira, mas você tem ali um benchmark, né? Uma carteira padrão que é a carteira 60-40. Ou seja, a gente está falando aqui 60% em ações e 40% renda fixa. Aí você já começa a se questionar. Caramba, Rai, 60% em ações? Você tá maluco? Não, se a gente for trazer para a realidade do brasileiro, sim. Um brasileiro que tenha 60% da carteira em ações brasileiras está com uma carteira muito arriscada, muito arrojada, agressiva mesmo. Porque estamos num país emergente, nosso mercado de ações não é tão profundo, nossas taxas de juros são muito elevadas, de forma que muitas vezes as ações não conseguem ali entregar um bom retorno em comparação à renda fixa, que é estável. Eu tô falando renda fixa pensando aqui no CDI. A gente tem um CDI muito alto, e aí a gente investe em Tesouro Selic e ganha uma rentabilidade boa sem muito risco, tá? Mas lá nos Estados Unidos, a gente tem taxas de juros estruturalmente mais baixas. Ai, Arraiz, mas os Estados Unidos não tá subindo juros pra caramba? Sim, ainda assim estamos num patamar de 5 e pouquinho, comparado com 2 dígitos aqui no Brasil. Então, mesmo nesse momento em que o juro tá muito alto, ele ainda é muito mais baixo do que o juro nominal de um país emergente como o Brasil. Isso fez com que, historicamente, os norte-americanos fossem um pouco mais inclinados para o risco, porque era assim que eles conseguiam obter um retorno que, ao longo do tempo, remunerasse bem acima da inflação e os americanos pudessem ter ali um ganho de poder aquisitivo mais consistente. Então, historicamente, aí não importa, pode ser a senhorazinha ali, o senhorzinho lá dos Estados Unidos, ou pode ser um adolescente que pode tomar mais risco. Enfim, em média, os norte-americanos investem muito em renda variável, por conta dessa diferença estrutural das economias. E mais, 60% da população adulta norte-americana investe no mercado acionário. Eles já estão um passo à frente na maturidade para investimentos. O que eu proponho aqui, que é a inteligência que abastece o Speech One, vamos sempre lembrar que essa pizza que eu estou desenhando aqui é a pizza que vai abastecer 17% da nossa alocação estrutural, tá? Eu já estou trazendo vários spoilers aqui para vocês no vídeo de hoje. O que a gente propõe aqui é um ajuste, é uma equalização aqui para o momento que a gente acha que não faz você correr muito mais risco do que essa alocação base. Vamos tomar essa alocação aqui 60-40 como fosse o nosso índice de referência, um referencial legal para a gente bater ao longo do tempo. O que a gente faz hoje no Speech One? A gente redistribui isso aqui dessa maneira. A gente coloca 50% de ações internacionais, então vamos mudar os 60 aqui para os 50. A gente coloca 15% de investimentos imobiliários, vou até escrever aqui os REITs, Real Estate Investment Trust, os primos gringos dos fundos imobiliários. 50% aqui eu já contei para vocês que a gente investe em ações. E 35% que falta para fechar nossa pizza de 100%, vamos colocar aqui 35% na renda fixa global. RFG aqui, renda fixa global. Aqui a gente consegue uma boa distribuição de risco-retorno. A maioria dos brasileiros, quando já estão mais avançados, entendem a importância do investimento internacional, normalmente costumam investir apenas em ações. Ah, mas tá super errado, é um pecado capital. Não. Num país desenvolvido, em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, como eu tô falando, historicamente as pessoas tomam uma exposição maior em renda variável. Não é de todo ruim, mas por que não melhorar um pouco esse retorno ajustado ao risco? Obviamente, se tiver uma alocação somente em ações, se tiver a paciência de esperar o longo prazo e tiver aquela regularidade de aportes, investe sempre, faça chuva ou faça sol, uma carteira só de ações no longuíssimo prazo deve entregar sim um retorno muito bom. Agora, será que você vai ter estômago para passar por momentos de quedas intensas, quedas de 20, 30, 40%, que a gente pode passar por ciclos muito ruins? Então a gente melhora um pouquinho a defesa dessa carteira, trazendo mais diversificação, e o retorno absoluto lá na frente pode até ser um pouco menor, mas quando a gente fala de retorno ajustado ao risco, a gente tem uma carteira mais eficiente. O que eu quero dizer? Para cada chacoalhada que o negócio dá, a unidade de retorno que é entregue é mais favorável. E é isso que a gente está buscando aqui no
no Speech One. Um equilíbrio entre risco e retorno, que a gente sabe que nem todo mundo vai ter o estômago para ver o seu patrimônio ali num ano péssimo caindo numa magnitude tão grande como a que eu mencionei. Então a renda fixa internacional traz um dinamismo. Historicamente, bonds, né, os títulos de dívida lá fora, têm um comportamento inverso com as ações. Isso diminui a volatilidade. Então, na maior parte das vezes onde as ações estão se valorizando, é um momento menos favorável para a renda fixa e vice-versa. E ambos ativos com expectativa de retorno positiva no futuro. O que eu quero dizer? Que não é um jogo de soma zero. As ações caíram, aí a renda fixa vai se valorizar e você ficou no 0 a 0. Não é isso. Vamos pensar aqui num gráfico. A gente tem um gráfico aqui, é como se tanto ações quanto renda fixa tivessem uma expectativa de retorno positiva no futuro, só que no dia a dia eles fizessem um caminho ali levemente oposto. Então você tem as ações aqui super voláteis se valorizando, e aí você tem a renda fixa que ainda vai ser positiva, mas vai ter um comportamento quase que espelhado aqui, sabe? Vai ter um grau de correlação negativa. Olha, no longo prazo, ações renderam mais, mas renda fixa também rendeu positivo, caminhando no dia a dia quase em direções opostas, de forma que o seu resultado é bom, só que o risco da carteira é diminuído. E aí a gente traz uma pitada de diferença, que é essa pitada do imobiliário. Por quê? REITs a gente considera como renda variável. Esse negócio aqui chacoalha tanto quanto as ações, só que eles respondem a estímulos ligeiramente diferentes. É só ver no ano. No ano de 2023 que eu tô gravando esse vídeo, as ações estão performando legal, o imobiliário nem tanto, mas tem um grande potencial de valorização à frente. Os REITs apanharam muito no ano passado, estão sofrendo ainda com esse juro que está um pouco mais elevado nos Estados Unidos, principalmente o setor de escritórios corporativos, que tem uma alavancagem maior, esse juro mais alto pressiona muito. Quando esse juro parar de subir, tudo indica que o Fed está ali nos finalmente, pode ser até que a gente já tenha parado a subida de juros, vai permanecer um pouco mais elevado esse juro por algum tempo e vai ter uma hora que esse juro vai precisar cair. Tem um grande potencial represado para a valorização dessas três classes quando isso acontecer. E a gente foge um pouco daquela mesmice, né? Você tem um efeito que atinge o mercado de ações especificamente, a gente tem outros bolsões aqui que podem responder de maneira diferente. Ainda mais os REITs, que tem aquela componente de renda, né? Ao longo do tempo, a rentabilidade dos REITs, ela é composta de duas vertentes, né? Você tem a componente da renda e você tem a componente que é do ganho de capital, que é você comprar uma cota e vender eventualmente por uma cota maior, né? Então você tem aqui, ó, o ganho de capital, vou colocar GC, e o ganho através dos dividendos, né? Vou colocar aqui, da renda. Essas caixinhas, elas se alternam de tamanho de acordo com o ambiente. Um ambiente de pressão inflacionária mais forte, a renda tende a se preservar, porque o aluguel é reajustado por inflação e assim por diante. Então você tende a preservar uma fatia dessa rentabilidade e o ganho de capital vai estar um pouco mais espremido. Vai ter um outro ambiente econômico que pode se inverter, pode pressionar o valor da renda, mas oferece uma grande oportunidade de ganho de capital, que é o que eu acho que vai acontecer quando esse juro começar a cair. Então você tem uma resiliência ali, meio que você tem um atacante que chuta com as duas pernas. Se bloquearem pela direita, eventualmente pode ser um bom momento para chutar de esquerda. Me perdoa aqui quem não gosta de futebol, eu adoro uma analogia esportiva. As ações todo mundo conhece, eu acho que é a principal posição aqui dessa carteira internacional. Tem que ter uma posição grande em ações mesmo. Eu acho que é dessa fatia que vem o maior retorno no longo prazo, por isso que a gente tem que deixar uma fatia legal, mesmo que seja bastante arriscada, é renda variável, a gente não pode esquecer. Então essa parte eu acho que está mais clara para todo mundo, mesmo que esteja num ambiente mais desafiador. Ai, Arraiz, mas não estão falando de recessão nos Estados Unidos. Pois é, mas estavam falando de recessão nos Estados Unidos desde que o ano começou. Imagina você se fosse operar ali a carteira com base no noticiário. Você tinha ficado de fora do mercado e tinha perdido uma boa pernada de recuperação das ações norte-americanas, por exemplo. Então é muito difícil a gente fazer esse timing. Agora eu tenho bolsa, agora eu não tenho. Então na nossa filosofia de alocação, a gente tem sempre as classes de ativos. Obviamente, de acordo com o momento de mercado, a gente pode fazer um ajuste, aumentar um pouquinho o imobiliário, aumentar um pouquinho renda fixa. Marginalmente, a gente ajusta os tamanhos, mas é para sempre ter bolsa. A gente não vai acertar o momento de sair e mais, mesmo que você acerte o momento de sair antes de uma queda, você vai ter que acertar de novo o momento de entrar antes da recuperação e fazer isso de maneiras consecutivas, de forma que no longo prazo o retorno seja bom. E tem muita pesquisa científica mostrando que o market timing, né, essa questão de você escolher o momento exato de comprar e vender, costuma dar muito errado, tá? Normalmente quem faz isso acaba tendo um retorno pior do que quem simplesmente manteve uma alocação estrutural e teve regularidade de ir rebalanceando isso ao longo do tempo. Aí as ações subiram, agora eu tô com 70% em ações aqui, era para ter 50%? Poxa, bota um pedacinho desse lucro no bolso, reabastece as outras fatias que estão um pouquinho mais magrinhas. É assim que a gente ganha dinheiro no longo prazo.
E por fim, só para dar uma pincelada aqui na renda fixa global, que eu acho que é uma classe que pouca gente fala aqui no Brasil, e a gente está num momento magnífico para essa categoria, justamente porque o juro já subiu muito. Então assim, não vou me estender muito, tem vários temas que eu discuti aqui hoje que merecem um vídeo inteiro para a gente conversar, mas só para a gente entender um pouco essa dinâmica. Você tem um título norte-americano, vamos supor, você vai comprar um título de crédito do JP Morgan, do banco JP Morgan. E aí esse título, 3 anos atrás, tinha sido emitido, pagando 3% ao ano. E vamos supor que o valor de face desse título seja $1.000. Quando o juro sobe, o juro nos Estados Unidos era 0. Então você tinha um título do JP Morgan que estava pagando 3%, falou, pô, legal, o juro nos Estados Unidos é 0, eu vou comprar um título de uma instituição muito sólida que me paga 3% ao ano, tá valendo a pena, legal. E agora que o juro tá em 5 e pouco, será que esse título aqui que foi emitido a 3% ainda é bom? Não, porque agora eu posso comprar títulos do Tesouro norte-americano, que tem um risco menor e que estão pagando mais. Então existe a marcação ao mercado. Quando o juro sobe, você altera esse valor de face aqui e, da mesma maneira, você engorda o cupom de rentabilidade encomendado. Então, vamos supor, subiu o juro pra caramba, agora a renda fixa, no momento que esse juro sobe, sofre. O preço desse título aqui é machucado, vamos supor que agora não é mais $1.000, agora tá valendo $800, e como uma forma de compensar, como o título precisa valer a mesma coisa, é que o combinado lá no vencimento, se o valor dele caiu, de repente, esse cupom de rentabilidade teve que engordar. Não vou fazer a conta matemática certinha, mas só pra gente entender a dinâmica dessa marcação ao mercado, o juro sobe, o preço do título cai, e aí esse título que tá pagando 3% ao ano, de repente agora tá pagando 5% ao ano. Então, quem já estava investido em renda fixa antes desse movimento de subida de juro, sentiu uma sofrência ali, né? A maior parte dos títulos internacionais são pré-fixados, então machuca um pouco a carteira mesmo. Mas agora a gente planta um excelente ponto de partida, porque agora é essa precificação que você vai entrar. Um título que está descontado e que está com um ótimo cupom de juros aqui já encomendado. Então, se nada acontecer, você está levando um spread de crédito muito legal. E se o juro em algum momento vier a cair, isso vai acontecer em algum momento nos próximos 12, 24 meses, aí você tem um ganho de marcação ao mercado. É esse título voltar a valer os 1.000 que ele valia ou até mais, eventualmente. Então, a renda fixa está num ponto de partida muito legal para a gente montar e ainda agrega aquele comportamento diferente das ações. Você tem uma correlação negativa que melhora a eficiência do teu portfólio. E antes de terminar o vídeo, só vou trazer uma mensagem aqui sobre diversificação geográfica. Porque eu tô falando aqui de carteira internacional, mas não existe só Estados Unidos no mundo, pessoal. Essa fatia de ações, na minha opinião, é para ser diversificada globalmente. É para ter, sim, a maior parte dessa caixinha aqui, vamos pegar aqui, ó, vou rabiscar tudo, tá, pessoal? A maior parte dessa caixinha aqui vai estar em Estados Unidos, sim, porque é o principal mercado do mundo. Mas tem que ter ações europeias, tem que ter ações de outros países emergentes, tem que ter ações japonesas. Você melhora a diversificação geográfica e se expõe a oportunidades de outros mercados se desenvolverem ao longo do tempo, de pegar um momento que para os Estados Unidos também possa não ser tão bom e você tem um espaço para ações europeias eventualmente se recuperarem. Eu gosto dessa diversificação. E o mesmo vale para as outras caixinhas. Aqui é renda fixa global. Também a maior parte, pessoal, Estados Unidos, mas um pedacinho onde você vai ter títulos de dívida europeus e assim por diante. Mesma coisa para os REITs. Eu acho que a categoria que tem menos problema a pessoa concentrar em Estados Unidos é essa caixinha dos REITs. Muito mais por conta de falta de peças para a gente investir daqui do Brasil. Se você já investe direto lá fora, legal, a gente faz um negócio muito bacana aqui. Você compra um ETF como o REIT, REET, ou você compra a duplinha VNQ, VNQI, você consegue montar fácil uma diversificação internacional. Agora, você quer montar de um jeito prático e fácil daqui do Brasil, a gente não tem algo muito diversificado. A gente tem ali o Alug 11, por exemplo, né? Ou o URET 11, que aí é só mercado norte-americano. Não tem tanto problema. É mais importante que você construa essa diversificação tendo as 3 classes de ativos diferentes, ações, renda fixa e imobiliário, do que você deixar de fazer essa diversificação, porque não tem um instrumento perfeito que eu gostaria. Se você tiver a possibilidade, diversifique entre as 3 classes de ativos e diversifique também geograficamente. Se não, tudo bem, em alguma fatia deixar mais nos Estados Unidos, não tem problema, tá, pessoal? O importante é dar esse passo, começar a investir de maneira diversificada. E não se esqueça que quando a gente compra esses ativos, eu gosto muito de ter exposição cambial. Esses ativos estão cotados em outras moedas. Eu compro uma ação norte-americana, ela é cotada em dólar. Então eu gosto de trazer essa dolarização para a carteira porque ajuda a nossa diversificação macro que eu mostrei lá na frente. Lembra que a maior parte da nossa carteira como um todo vai estar em ativos brasileiros. Então um pedacinho que a gente reserva aqui de 20%, né, 17%
60% da carteira internacional mais 3% do ouro que eu falei no começo do vídeo, um pedacinho vamos ter moeda forte, pô. 80% da nossa carteira já tá numa moeda fraca. Eu amo o Brasil, mas somos um país emergente. Temos aqui nossos problemas. Dá um bafafá político, nossa moeda se desvaloriza muito. A gente vai para um caminho fiscal complicado, nossa moeda desvaloriza muito. Então, ajuda o brasileiro a manter a sua força de poder aquisitivo se você tem moeda forte também. Então, eu gosto de fazer essa carteira global com exposição cambial, porque tem alguns fundos de investimento que fazem um hedge, né? Hedge cambial e tiram essa valorização do dólar, que eu acho que é muito saudável para a carteira dos brasileiros. Aí, pessoal, te dei aqui de lambuja a diversificação internacional que a gente adota aqui na nossa melhor carteira da Speech, que é a carteira que a gente oferece no Speech One. Novamente, pessoal, convido vocês a conhecer esse nosso maior e melhor produto. Tem o link na descrição aí para você conhecer os detalhes. Agora, você deve estar se perguntando, tá bom, Arraes, você me deu aqui a distribuição legal pra caramba, um ótimo ponto de partida, mas eu quero saber rechear essa carteira. Aí, pessoal, solto várias dicas soltas, eu posso gravar alguns vídeos mais direcionados, até já dei algumas recomendações em outros vídeos aqui do canal da Speech, mas, obviamente, não posso entregar todo o ouro, né? Todo o raciocínio fechadinho com cada peça, a gente precisa manter isso como um benefício para quem faz parte da nossa comunidade. Mas eu posso trazer algumas dicas para vocês, é só vocês pedirem. Comentem aí embaixo alguma dica, alguma sacada que eu poderia trazer para vocês para destravar um pouco esse objetivo de diversificar a carteira internacionalmente. Mas eu não vou me despedir sem realmente reforçar esse convite para que vocês conheçam o Speech One mais de perto. E é isso, pessoal. Antes de eu dar tchau aqui para vocês, curte esse vídeo, se inscreve no canal da Speech porque tem conteúdo legal saindo toda semana, pessoal. E também me sigam ali nas redes sociais, né? @Felipe Arraes, do jeito que tá aparecendo aí na tela, sem muita firula. Um grande abraço e até mais.